Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Ok, rodamos com conhecimentos e assuntos relevantes. E vamos apresentar Paulo Zarro, o hebraísta de sempre, de plantão que eu tenho aqui. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Heitor. Boa noite, telespectadores. É um prazer, mais uma vez, estar nesse programa. Esperamos contribuir, com certeza, para que aumentemos o conhecimento, não só nosso, de cada um aqui, mas também daqueles que estão... Pelo menos nós estamos melhorando bastante. Obrigado por ter vindo também. Boa noite, Heitor. Boa noite, Paulo. Boa noite, espectadores. Estamos aqui para contribuir um pouco com conhecimento um pouco maior aí sobre o tema até então escolhido. Pois bem, estamos falando de raças humanas. Isso aí é algo que já incomoda um pouco. O que, na verdade, existe é o ser humano em sua compleição, em sua grandeza, sua importância. Nós não queremos, de maneira nenhuma, particularizar, mas vamos usar essa expressão como chamado construto social. Na verdade, isso é uma produção do estereótipo, uma produção das culturas, quererem minimizar umas pessoas, uns grupos, e valorizar outros, tornar uns insignificantes, outros superiores. Essa é a nossa ótica. Nós entendemos que isso está errado, e até porque está errado. Mas vamos estudar essas questões, dessas origens todas, como a sociedade vê, mas não deixando de frisar que há muita maldade, há muita força antiética nessas concepções, nesses estereótipos. O que diz a antropologia sobre raças, Elan? Não há uma definição clara para raças, né? Tem alguns que acreditam que vem do radix, que é do raiz, né, em latim, ou razza, italiano, acho que é assim que pronuncia, né, que vem de linhagem de criação. Basicamente seria esse um componente mais simplório de explicar o termo de raça, né, que seria, na biologia seria uma subdivisão de alguma espécie conhecida. No caso, humana seria a espécie humana, né, a ideia da raça humana, né? Mas também pode ser considerado como agregados de pessoas que possuem os mesmos ancestrais. Teoricamente falando, alguém que tenha um ancestral parecido, né, que tenha algum tipo de característica parecida, né, com a sua ancestralidade. Com essas explicações que você deu, ou seja, a ideia de raça não é uma coisa abominável. O que é abominável mesmo é essa questão de diminuir um, valorizar outro, ou considerar uma raça pura, uma origem pura, uma outra corrupta. Isso aí é que está bastante errado, né? A ideia de raça vem na literatura há mais ou menos uns 200 anos. Né? Ou seja, há 200 anos a gente pode ouvir e ler em literaturas o termo raça quando se fala de ser humano. A biologia, a raça vem de uma subdivisão de espécie. Certo. Então, quando você está falando de raça há 200 anos atrás, há um interesse, sim, por trás para poder designar que tipo de pessoa é essa em relação uma melhor do que a outra. Agora, os conceitos de raça, como se colocou hoje, essas discriminações que fazem, claro, é discriminatória, é nojenta, diríamos assim, valoriza uns, prejudicam a outros, e aí sim eu diria que esse conceito é desumano. Né? O conceito de raça é desumano. Então nós estamos usando aqui um título, porque é isso que a sociedade coloca e trata e pensa e divide o mundo. Né? O preconceito é muito forte. A gente pensa que existe harmonia no mundo, mas não existe. Cada povo se considera melhor do que o outro, e se considera mesmo. Né? Eu diria que, na verdade, não existe povos melhores do que os outros. Existe um pior do que o outro, mas melhor não. Né? Melhor não. A Bíblia se refere a raças, Paulo Zarro, hebraísta de plantão? Bom, a raças, no plural, não. Não. Ele se refere, então, somente à raça humana. Humana. Desde os primórdios, desde o princípio da criação, somente raça humana. Bom, mas em determinado momento começou a existir uma certa discriminação entre um povo e outro, né? Entre um grupo e outro, né? Ou não? Isso aí, na realidade, é característica do ser humano, em especial, especialmente do ser humano. Porque o ser humano vai se considerar realmente um melhor que o outro, sempre na sua condição social, na sua condição cultural, na sua condição financeira. Então, traz essa conotação de que ele é melhor do que o outro que está em condição inferior.
Mas isso, na realidade, é abominável. É Porque abominável. daí que tem essas discrepâncias todas no que diz respeito ao ser humano que a gente está vendo hoje a zóio. Veja bem, essa questão de raças, até uma questão de resistência. Por exemplo, os brancos, em geral, se consideram superiores aos negros, não é? Só que há um detalhe. Em termos de resistência, em termos de saúde, diríamos assim, é claro que há problemas também. Por exemplo, o negro está mais sujeito à hipertensão do que o branco. Mas por quê? Por causa de como ele foi desenvolvido, diríamos assim. Não é? Mas em termos de saúde, você vê bem, o negro, quando você vê um negro de cabelo branco, ele já tem muito mais costuma dizer, tem 3 vezes 100, né? Por aí agora. Ele tem mais resistência física do que o branco. Está sujeito a patologia X, mas o branco também está sujeito a outras patologias. Os orientais também estão sujeitos à hipertensão mais do que o branco. E, no entanto, isso não faz um melhor nem outro pior. São características próprias do seu processo de desenvolvimento dentro da história, diríamos assim. Os locais onde eles ocuparam, a genética, como ela evoluiu. Né? Então, sem esse sentido discriminatório social, vamos considerar aqui a expressão no uso popular, raça nesse sentido popular, mas sabendo que não existe raças humanas, existe ser humano. Se amanhã ou depois aparecer um alienígena aí, alguém que veio de Marte, já sabemos que não tem ninguém lá, né? Mas sei lá, Mercúrio, Vênus, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Quem e sabe? tudo jeito. Né? Vai chegar aqui um bonequinho gelado, né? Daqueles planetas gelados por aí. Pois bem, o pessoal que chegar de Plutão aqui tem que ser muito grande, porque ele é muito pequeno, para ficar em pé lá tem que ter. A gravidade lá é desfavorável, nós não conseguimos, nós vamos flutuar lá. Né? Se existe gente em Plutão, cara, que vocês estão achando que esse camarada é maluco. Não sou, não acredito. Só estou dizendo, como é um planeta menor, a gravidade lá atrai menos, o cara tem que ser muito pesado para permanecer. Se chegar um cara gelado aqui, não, pode ser que seja uma outra raça. Mas será que existe? Claro que não. Então vamos em frente. Raça apenas como uma classificação, digamos assim, espúria. Mas existe, apenas existe. Voltamos às origens. Paulo Zá, o que você tem aí para as origens? Na origem, na realidade, da raça humana, nós temos que considerar aquilo que acreditamos, e eu especialmente acredito nessa, que é o criacionismo, quando Deus criou o primeiro homem. E a criação desse primeiro homem, na realidade, é muito interessante, porque o hebraico traz a palavra Adão, que foi traduzida por Adão. Mas essa tradução Adão, ela não caracterizou bem o que quis dizer, o que quer dizer a palavra hebraica. Adão é uma palavra que traz a ideia de 2 palavras ou dois conceitos nessa mesma palavra pequena de 3 letras, que é Dan, que significa sangue, e Adamá, que significa terra. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, diz que o homem foi criado da terra, do pó da terra. Então, esse Adamá, que é terra em hebraico, e o homem foi criado da terra com sangue, dá a ideia desde o princípio dessa humanidade do ser humano, dessa humanidade de Adão, expressada exatamente aí nessa criação. E é interessante notar também que essa criação do ser humano, junto com a ideia da terra, porque desde o princípio, o ser humano precisa desse desenvolvimento. Já os animais, assim, no início criou Deus, no primeiro dia, fez separação entre dia e noite. No segundo dia, fez separação entre os céus, entre as águas que estão nos céus, etc. E a expressão bíblica é assim: haja alguma coisa e houve alguma coisa. Mas quando chegou no ser humano... E a Bíblia falava que era bom aquilo que deu. Quando chegou no ser humano, há uma ideia muito importante, muito interessante na questão do hebraico, porque Deus já não falou assim, haja alguma coisa. Ele falou, façamos o homem. E essa ideia de façamos o homem, da ideia, Deus usando agora na criação a primeira pessoa, no caso do plural. E a partir de então, a raça humana, podemos dizer, foi criada. E o princípio é exatamente isso. Não foi simplesmente bom, foi muito bom, foi ótimo. E a ideia de, quando Deus falou assim, façamos o homem, da ideia da contemplação de Deus na criação do ser humano. Agora vem uma perguntinha bem desagradável. Adão era branco?
Pois é. Eu estou fazendo a pergunta, Paulo, e também o Elan, porque, Barelli, foi feita a espécie humana ali, foi feita a raça humana, né? O branco, preto, amarelo, cor de rosa, estampado, eu não sei. E não importa coisa alguma, né, Elan? Olha, o Paulo Zarro, ele citou o exemplo da ideia do criacionismo, a qual nós acreditamos. A antropologia em si, ela vai designar, assim, até quando você se tratava do termo raça, né, humana, acredita-se que já existiram outros tipos de raças, né, que seriam pré-humanas. Aí num campo da lógica de outra corrente de pensamento. Certo, então, evolucionismo. É isso aí. E acredita-se que, por exemplo, o Homo sapiens tenha nascido, por exemplo, na África. E se a gente for buscar informações, até que foi uma pergunta, né, em relação a Adão, a região do Éden ali é muito próximo, né, do norte da África, onde é encontrado o primeiro fóssil, que a história acredita ser o primeiro fóssil, que seja na Etiópia, por exemplo. Certo, né? Não, mas é uma questão totalmente antropológica. Só, né? Só. Pois bem, mas não é desprovida de lógica, de razão, mas também são teorias, né? Não, teorias existem de todos os tipos. Mas o que eu quero dizer é que foi feito o homem, se branco, preto, amarelo, estampado, isso não importa. Essas discriminações foram feitas depois e muito maldosamente, tá? Mas vamos retornar já com algumas informações, conceitos, etc., de suma importância para a nossa compreensão a respeito do ser humano que existe na Terra e é um ser inigualável. Voltamos já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Retornamos com assuntos relevantes, conhecimentos e assuntos relevantes para o segundo bloco. Agora vamos especular. Teriam as raças, né, como as conhecemos, nesse sentido de construção social, de construção, digamos, dos homens, quantas vezes mal intencionados, teriam elas surgido a partir de Cã, Sem e Jafé? Vamos começar com Elan. Para onde foram esses indivíduos ali? Pois é, Sem vai os elamitas, caldeus, assírios, Ásia Menor, Síria, árabes, esse povo todo ali da parte asiática, né? Talvez chamaríamos de Oriente Médio. Eu e você muito mais. Você do lado de lá, do lado árabe, e eu do lado judeu. Biotipo, né? O biotipo nosso é de semita mesmo, né? E Cão seria o Egito, a Etiópia, parte da Arábia, parte da África. Jafé seria os europeus. Até eu vou buscar aqui alguns termos, né, de alguns povos, podemos dizer, etnias, que teriam sido originários de Jafé, seriam os russos, os armênios, os hindus, os persas, os latinos, os celtas, os eslavos, os escandinavos, anglos, saxões. Lembrando que, por exemplo, os persas, eles são povos indo-europeus. Então, ou seja, já há ali uma mistura, né, e que vai se agregar no que chamaríamos de Oriente Médio hoje. Então, ou seja, teoricamente falando, esse povo espalhou realmente as etnias em todo mundo conhecido da época, né? Essa é a grande questão. A dificuldade que eu vejo, a mesma fonte, nós olhamos para as mesmas fontes, e a minha dificuldade está exatamente em relação a Sem, porque os orientais, né, seriam semitas também, e eles são totalmente diferentes, né? É a questão da ambientalidade, podemos dizer assim, do espaço geográfico. Né? A gente sabe disso. E comendo arroz o tempo todo também, né? É todo um critério que você vai se adaptando. O ser humano, ele se adapta, né? E a própria genética do ser humano vai mudando em relação ao ambiente que ele está. E quando se fala em genética, muda de maneira absoluta, inclusive. Essas questões de adaptação implica em resistência, implica em ser mais sensíveis a essas ou aquelas patologias. É assim, né? Sim. É assim. Você pega o negro, por exemplo, aliás, o certo é falar preto, né? O preto, né? Sim. Você pega o preto, bota para trabalhar numa câmara fria, ele vai arrumar pneumonia um em cima da outra. Ele não foi feito para aquele clima. Ele não foi desenvolvido para frio, ele foi desenvolvido num ambiente de calor. Tá? Isso é antropológico, isso é natural. Agora, isso também não é absoluto. Não. Também não é absoluto, né? Pois bem, segundo a Bíblia, Paulo Zarro, há raças fora desses três ramos aí? Não. Não há, né? Segundo a Bíblia, não tem.
Na realidade, o que acontece? Nós temos o princípio da humanidade em Adão, Certo. e 10 gerações depois de Adão chegamos a Noé. E aí acontece o dilúvio, como aconteceu, quando aconteceu o dilúvio, houve a destruição de toda a natureza humana, de toda a raça humana, de então, E até animais, né? de animais e tudo mais, que justifica isso até pelo fato de Deus ter colocado na arca a família de Noé e também os animais, os casais dos animais para a perpetuação da espécie. Se não fosse a destruição total, não necessitaria desse cuidado Não. e dessa separação. Se não fosse a destruição total também, outras raças, no caso, outros humanos, descendentes, por exemplo, de antepassados de Noé, também poderiam existir. Isso não aconteceu. Como tudo foi destruído, então a raça humana ela descende com certeza de Noé, dos E filhos seus de Sem, filhos. Cão e Jafé. Inclusive, essa questão do dilúvio, nós já vimos aqui num programa. Sim. Isso é comprovado cientificamente. Né? Isso não só está na Bíblia, mas está em história várias de literaturas, né? de nações. tremendamente divergentes, de culturas religiosas totalmente divergentes. Encontra isso até nos escritos maias, astecas e incas, vamos encontrar a referência ao dilúvio. Ou seja, não se trata de uma brincadeira, né? Então não se trata apenas de uma teoria, é alguma coisa fundamentada com pragmatismo. Essas raças, ou seja, descendentes desses três pais, diríamos assim, Sem, Cão e Jafé, mas seriam produtos de quê? Porque elas ficaram diferentes, porque assumiram aí. Eu colocaria o clima, né? O clima é fundamental. Porque nós falamos em clima hoje, e conhecemos o clima, o clima está muito bom no Brasil, porque está matando o vírus, com esse calor aí, o vírus Covid-19 tem que pedir o ar-condicionado para poder sobreviver. Né? Tranquilo. O calor é desfavorável, para ele favorável a nós. Mas essas raças, os climas, etc., que vemos nesse momento, nesse olhar de hoje, é uma coisa. Mas nós não sabemos exatamente como era o clima naquela época, como era lá atrás, né? Como era o clima que foi encontrado por Kant. O que ele encontrou? Qual a temperatura média? Eu li alguma coisa que temperatura média seria na faixa dos 50 graus. Poderia morar em Itapiruna à vontade, né? Muito bem, sem nenhum problema, né? Pois bem. Então, essa questão climática, ela teve importância na sua perspectiva? Adaptação. Adaptação. O homem ele tem que se adaptar. Se a gente for analisar assim, até a questão das misturas étnicas, elas vão ser favoráveis também por causa da adaptação. Né? O homem vai migrar, às vezes, atrás de uma caça, ele vai migrar por causa do calor ou por causa do frio extremo. Então, por causa de todos esses fatores, podemos dizer assim, ambientais, nós podemos ver aí sim poderíamos chamar de miscigenação, podemos dizer assim. Essa, na verdade, é a característica da antiguidade, né? Dos primeiros habitantes da Terra. Porque eles eram naturalmente nômades. Coletores, caçadores. Então, caçadores, eles precisavam sair de um lugar para outro, até mesmo para a sua própria sobrevivência. Porque se eles não tinham ali o que comer, não tinham como se manter, então automaticamente teriam que sair. Mas aí, nessa andança, é que os vários climas que foram se encontrando e as adaptações... Pois é, e aí, veja, aquilo que já vimos também aqui, e é bom relembrar, que todo esse processo de expansão desses três pais, diríamos assim, aconteceu, de certa forma, uma expansão do crescente fértil, né? Dentro daquele ângulo, daquele desenho ali, né? Incluindo a própria África. A África, o Nilo, por exemplo, o Nilo é uma dádiva, o Egito é uma dádiva do Nilo. Né? É uma região que viveu sempre a agricultura, mas condicionada ao clima. Está chovendo, o rio sobe, que beleza. Não está, o rio desceu, estamos lascados, né? Em outras palavras. Né? A característica, Heitor, das grandes civilizações é exatamente essa. O povo deixou de ser nômade e passou a ser sedentário a partir desses grandes rios que formavam ali o crescente fértil, e por isso as civilizações começaram a surgir e os grandes impérios também. Certo. E aí, quando começam a surgir os grandes impérios, não é, aquela relação de força entre um povo e outro, começa a surgir também... É aí que entra a questão principal,
que é de você achar que é melhor que o Que outro é melhor e que o subjugar outro. o outro. Exatamente. Aí vai aparecendo também a escravidão. E com a escravidão vai gerando os párias, né? Aquelas misturas de escravos com não escravos, é uma subgente, né? Subgente na perspectiva deles, não Sim. nossa. É gente. Sim. É gente. Mas eles começaram, então, a discriminar uns aos outros na esperança de que eu sou melhor, eu sou mais forte. E começa a surgir realmente povos com aptidões, gente com aptidão, governante com expertise fabuloso, mas isso é resultado exatamente de quê? Dessa luta, dessa busca, desse conflito de interesses, né? Isso foi bom por um lado e ruim por outro. Bom por um lado. Que lado? Em que lado foi bom? Olha só, há uma expansão cultural, social, né? A gente sabe que o fluxo de pessoas também vai levar o fluxo de capacidade intelectual de um lado para o outro. Vai somar, né? Vai somando, né? A gente sabe, por exemplo... Criando a sua cultura. Isso. Eu vou dar um exemplo aqui dos gregos. Os gregos são formados por 4 povos. 4 povos, né? Os eólios, jônios, aqueus e dórios. E são povos que vieram de vários lugares. Eles somaram e fizeram a civilização. Da mesma forma que você vai ver o Egito, você vai ver que você vai ter a Suméria anteriormente. Então, esses povos, eles vão somando uns aos outros. O que vai dominando, e algum povo dominado vai se enfraquecendo e sumindo também. Isso a gente não pode negar. Eles vão sumindo, eles vão sendo subjugados e miscigenados a ponto de desaparecer. E o dominador vai pegando a coisa boa do dominado. Vai. Dominado Paulo Zarra vai saber falar muito melhor do que eu, a própria questão dos hebreus, é um dos povos antigos que eles não são destruídos. Por mais que sofram intervenções, eles continuam. Talvez por isso que futuramente, né, depois a gente vai até falar um pouco sobre isso, que eles vão ser tão perseguidos etnicamente falando. Certo. Eles são um povo bem-sucedidos em manter a sua tradição e a sua religião, hegemonia. Sua e fizeram isso até para proteger a língua. E você sabe disso, né? Os maçoretas, por exemplo. O trabalho deles salvou o hebraico, né? É verdade. Salvou o hebraico. Então, eles tinham uma preocupação. Essa preocupação está na base da cultura dos hebreus. Né? Vem lá de Abraão, etc. Interessante, quando a gente vê a questão dos hebreus, a gente vê José indo para o Egito como escravo, etc. A gente pensa, mas ele salvou os hebreus. Salvou o Egito também. Se não fosse a ideia dele de levar o faraó, adquirir, comprar aquilo tudo, etc., o Egito iria para a cucuia com aquela fome. Sim. Ele não salvou só uma geração. O José deveria ser um herói também dos árabes, dos muçulmanos. Assim, puxa, aquele é o nosso, aquele é o cara. E é interessante nessa vida, da questão de José também, que José casou com uma egípcia. Em ele casar com uma egípcia, olha só, já começamos aí um hebreu, né, junto com o egípcio, com uma egípcia e vai por aí afora. E que pena que Moisés não foi um faraó, né? Não esperou para se tornar um faraó. Eu positivamente não sei como seria o mundo hoje, mas ele ia chegar lá. É verdade. Ele estava criado para isso. Foi criado para isso, preparado, treinado para se tornar. Eu tenho uma pena. Bem, essa questão de raças bíblicas no passado, há uma coisa curiosa, é que aqui na América Latina tem um país chamado Bolívia, e o governante, o presidente, resolveu mudar o conceito de raça, porque ele, lá, naquela cultura, estava como sendo de uma casta, digamos assim, inferior. Então, ele mudou para poder dar status à sua raça, dar status às origens dele, que são origens indígenas. Bom, os indígenas são um problema no mundo inteiro. A gente sabe perfeitamente que eles têm origem mais no semita, diríamos assim, já que tem os traços amarelos, e por aí. Bom, mas a verdade é que eles são gente como todas elas. Não existe, todos nós, não existe diferença. Mas o problema racial lá é sério. É sério. Né? Agora, se existe um país onde não existe realmente problema racial, a miscigenação é uma coisa perfeita, chama-se Brasil. Agora, há pouco, nos bastidores, eu conversava e dizia o seguinte: se existe um país cuja característica é exatamente no seu povo não ter característica nenhuma, é o Brasil. Porque aqui nós temos uma salada que vai de norte ao sul. Bendita salada. Voltamos já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes.
Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Está pegando fogo o nosso programa, né? Raça na história. Raça no sentido que nós estamos colocando, não no sentido das cabeças ocas do mundo inteiro, onde gente inferior se considera superior, pessoas mais se consideram boas, boas são subjugadas, enfim, né? Na verdade é tudo uma sopa só. Raça na história. Antiguidade, egípcios. Tem um tal dos rotes lá que você não quer nem pensar neles, né? Mas, Paulo Zarro, o que você me diz sobre os egípcios? Um povo bastante enigmático, né? Os egípcios, na realidade, eles são descendentes diretos de filho de Noé chamado Cã, que é Cã na Bíblia, Cã. Né? E um filho de Cã chamava-se Cã-Misraim. Cã-Misraim. Então, os egípcios, eles são descendentes, na realidade, de Misraim, Cã-Misraim, filho de Cã, e nessa caracterização eles foram se juntando, quando vem o início da civilização egípcia, coloquemos assim mais ou menos 4.000 anos, 5.000 anos antes de Cristo. Período da história, quando a história começou. Né? Exatamente. E aí nós podemos entender esse império egípcio sendo criado. Mas é interessante a gente discutir essa questão dos egípcios, porque os egípcios, na realidade, eles eram um povo eminentemente de agricultura, sobreviventes da agricultura, tanto por causa do rio Nilo. E essa sobrevivência da agricultura fez com que eles pudessem ter uma riqueza extraordinária, criar uma classe muito importante, um conceito de divindade também, vindo na pessoa de Faraó, porque Faraó era o deus dos egípcios. Uma religião politeísta, porque tinha outros deuses, né, bem conhecido de muitas pessoas, mas existiam essas classes. O Faraó, os soldados, o exército, os escribas e os sacerdotes. Essas classes era a classe que dominava, era a classe que era chamada classe alta egípcia, sustentada pelos artesãos, mais ou menos pelos comerciantes assim, né? E pelos escravos. Não sei se tem muita diferença de muitos países, mas basicamente é isso aí. Você vê que essa questão já vem desde a antiguidade. Agora, uma coisa interessante, Paulo Zarro e Elan, é que todas essas civilizações, essas raças, essa expressão horrorosa, né? Todas essas civilizações, elas, na verdade, se unificavam em torno de uma religião, de um conceito de Deus. Né? Isso sempre foi usado como uma forma de âncora para unir, para manter as pessoas ali agregadas, a autoridade, o princípio de poder, de adoração, de quem é que faz aquilo, quem é que dá comida, quem é que... Né? O Deus da chuva, o Deus do sol, etc. Sim. Né? Interessante isso aí. Mas uma coisa interessante também na questão dos egípcios é que, além dessa contribuição religiosa para o mundo todo, tem a contribuição em vários aspectos, na medicina, na antropologia, aquela coisa toda, mas uma especial, nós podemos ver a contribuição dos egípcios, por exemplo, quando eles criaram os hieróglifos, ou hieroglifos, né, que foram as primeiras escritas. E esses escritos eram feitos em papiros ou pedras, né, dependendo da região onde esses egípcios estavam, e esses escribas passavam toda a sua história, toda a história do que acontecia no povo egípcio para essas pedras ou esses papiros, até que chegou alguém para descobrir ou decifrar os hieróglifos, ao tal de Champollion, que tanta gente fala, famosa pedra de Roseta. Quando foi decifrada, dali para frente toda a escrita se desenvolveu. Uma contribuição extraordinária. É fantástico conhecermos isso aí. Então é um povo realmente interessante, um povo de uma contribuição bastante grande e até cirurgia plástica eles faziam lá. Sim. O processo de mumificação é uma coisa fantástica. Tanto que não existe um povo que tenha deixado, não somente ele, ali a região toda, né, um acervo antropológico tão rico quanto, né? Tão rico quanto. A arte, no tudo próprio calendário que a gente tem de 365 dias, eles que criaram. Exatamente. Bom, os biotipos raciais estudados na chamada Era Moderna, Elan, o que você tem para dizer isso aí? Pois quando a gente cita a Era Moderna, a gente está falando de todo esse processo depois da cultura helenística, por dizer assim. Bem depois. Você vai vendo que a cultura helenística ela vai ampliar
podemos dizer assim, o que chamamos de Ocidente, né? Que depois vai vir a língua latina, isso vai se expandir. Antes o grego foi senhor, né? Sim. Soberano. Pois é. Quando você fala, vamos colocar na modernidade, já volta ao século XVI, XVII, XVIII, chegando no XIX, você vai encontrar uma gama de pensadores que começaram a pensar o termo raça humana. Aí começou a desgraça, né? Aí começou a pensar. Em 1972, eu até fiz uma colinha aqui, Richard Lewontin, sei lá como pronuncia. É muito difícil esse termo aqui para mim. Ele analisa que 99,9% do DNA humano é similar. Ele já contradiz Ele já contradiz. Não, mas aí que mora a grande questão. Por que chega um pensador ou um estudioso a buscar essa informação? Porque lá atrás começou a pensar em raças e a designar. Chegou a ter um termo chamado craniologia, que é o estudo do crânio humano. Então pegava-se o crânio de vários povos e começavam a estudar. Inclusive, foi o que eu citei nos blocos anteriores. Pegaram fósseis antigos e falavam, olha, esse grupo aqui, ele foi mais desenvolvido que esse. E aí começou também a estudar povos, até mesmo europeus, em comparação com povos não europeus. E por algum traço num crânio ou outro, já destinava este aqui, olha, porque tem essa preponderância nesse lugar. Esse aqui é inferior a esse. Esse é mais desenvolvido, porque o crânio é maior, ele tem mais desenvoltura, ele consegue chegar... ajudando, né? A ciência estudou esse crânio aqui, etc. Então, chegou a estudar, catalogar 63 raças humanas a partir disso aí. De craniologia. E isso vai ficar bem pior no século XIX. Vai ficar bem pior no século XIX. Agora, você imagina, daqui a 5 mil anos, eu não creio que vão chegar a tanto, mas daqui a 5 mil anos, faz um estudo antropológico aqui na América Latina, mais especificamente no Brasil, e acha-se, né, acha-se aí, partícula passivadora, né? Acham aqui crânios de pessoas que tiveram microcefalia. Vão chegar à conclusão que era uma outra raça que estava aqui. É interessante sobre isso, considerando, por exemplo, que o ser humano não é igual um ao outro, né? E que, a não ser se são gêmeos, né, univitelinos, aquela coisa toda, então se eles não são iguais um ao outro, então nós temos, na realidade, 7 bilhões, vamos dizer assim. Nossa, mãe! E não 60 ou 80 mil. Porque não existe, ou calculamos, temos chegando a 8 bilhões de habitantes, né? Não existe uma só pessoa no mundo hoje, uma só pessoa, mesmo entre gêmeos univitelinos, que sejam iguais. Sim. Não existe. E com o passar do tempo, ou seja, depois de 4, 5, 10 anos, mesmo os gêmeos univitelinos, que em princípio são organismos duplicados, deixam de ser, até em termos genéricos, eles já começam a mudar, por causa da interação que eles têm com o meio, com o clima, com tudo mais, né? E com patologias diversas que eles têm, tudo isso forma um tipo de reação, consequentemente eles mudam até na genética. Né? Até na genética. Pois bem, há casos, por exemplo, de um possível transplante entre um gêmeo univitelino é menos viável do que um outro de fora, já com as pessoas adultas. Né? Inicialmente são organismos induplicados. Esses biotipos raciais, portanto, são curiosos. No século XIX, com a Segunda Guerra Mundial, a coisa complicou, porque Hitler considerava a raça dele. Aí era a raça mesmo. dele só, não dos arianos todos, né? Como superior, né? Você acha isso bonitinho? Antes de chegar a Hitler, a gente tem que voltar um pouquinho no século XIX. Ele copiou alguma coisa. Sim. Nada se cria, né? Nada se cria. Francis Galton, esse é o nome do cara. Francis Galton, século XIX. Que foi anterior ao Conde de Gobineau, né? Contemporâneo. O que esse inglês pensava? Ele vivia na era vitoriana, né? E era no auge da segunda revolução industrial. Se olhava para uma camada média urbana gigante de pobres, e muito pobres. Aí falava, olha, ali tem algo que vai ser ruim, crescer e expandir, porque esse grupo enorme de pessoas cresciam, se multiplicavam. Então é preciso que se freie isso aí. Baseado na teoria da evolução das espécies do primo dele,
Que é O Darwin. O Darwin, ele viu uma ninhada e olhou para alguns pássaros e disse, olha, o que vai sobreviver é o que tiver o bico melhor, o que tiver as garras melhores, o que for atrás do alimento e capturar primeiro que os irmãos. Então vai ter uma evolução ali. Então, baseado nisso, lembrando que Darwin não fala relacionado ao homem, Não. E aí ele vai e diz, olha, baseado nisso, vai ter uma gama de gente que se, vamos colocar entre aspas, procriar, vai atrasar o crescimento, podemos dizer assim, social, vai ser uma coisa ruim para a sociedade. Então, temos que desenvolver os bons, os aptos, e temos que frear o crescimento dos não aptos. E aí gera o que chamamos de eugenia em 1883, palavra essa que ele cria, que significa bem-nascido, ou bem-nascer, que vai influenciar depois o Hitler. Essa expressão bem-nascido já existe no grego, né? Sim. Os eupátridas. Né? Eupátridas. Olha só, os bem-nascidos lá atrás, que eram os únicos que votavam. Os outros não votavam, não. Cidadãos. Os bem-nascidos eupátridas, os cidadãos. Olha a ideia de eugenia, né? O racismo científico está nesse caminho, Isso né? aqui. Querer arrumar, quer dizer, é uma racionalização terrível para tentar mostrar esse é melhor do que o outro. Nós temos que apurar isso aqui para poder sobrevivermos. Na verdade, era um arranjo demagógico para poder manter o Estado, que foi um período de maior miséria na Terra, a época vitoriana, no Reino Unido, na Inglaterra. Né? Naquela época foi uma miséria desgraçada, foi um horror aquilo ali, certo? Mas o inglês considerava suprassumo, né? Sangue azul, né? Que coisa linda, que beleza, né? Construíram um país maravilhoso, extraordinário, etc., mas também é meio assim. Vai nos Estados Unidos para você ver só como aqueles brancos altos olham para os outros também. Vai lá, tá? Ok? Mas estamos indo bem. Esse racismo científico foi propagado também pelo conde de Gabineau, né? Escreve-se Gabineau, mas é Gabineau, né? O francês tem essa vantagem. É uma língua muito bonitinha de falar fazendo bico, né? Gabineau. Mas, dá uns nó na língua. em todo o tempo. E Hitler se beneficiou disso, ou se utilizou disso aí, para considerar a sua raça, ele que nem alemão era, né? Uma raça superior para poder dominar o mundo, fazê-lo levar vantagem sobre os outros. Ele queria uma dominação eterna, ou pelo menos 1000 anos. Né? Obrigado, voltamos já. Não sai daí. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Voltamos com o último bloco de conhecimentos e assuntos relevantes. Vamos pegar umas pontas dos blocos passados por uma questão de necessidade. E o primeiro é exatamente a questão entre judeus e samaritanos. Essa questão era étnica, racial, religiosa, o que era, Paulo Zar? Basicamente, dentro do que a gente está falando, é racial. Racial. Porque os judeus, na divisão do Império, quer dizer, é uma questão histórica muito grande, religiosa, com certeza, mas basicamente é isso. Os judeus tiveram um grande reino, e esse reino foi dividido entre Norte e Sul. O Reino do Sul passou a ser o chamado Reino de Israel, onde ficou um povo só específico, sem que houvesse uma mistura racial, né? Sem que houvesse uma mistura entre os povos. Já o Reino do Norte houve essa miscigenação racial. Que é o de Judá, no caso. No caso, essa do Sul, que era de Judá. O Reino do Norte era chamado Reino de Israel, e essa miscigenação racial, quando o Reino do Norte foi subjugado, então a Babilônia trouxe os assírios trouxeram outros povos e ali se misturaram, e ali houve casamentos do povo de Israel com outras mulheres e vice-versa, mulheres israelitas com outros homens, e ficou então esses descendentes, essa mistura que é o que você falou agora há pouco do brasileiro. Seria o brasileiro lá. Os samaritanos seriam os brasileiros lá. E na época, especialmente na época de Jesus, quando teve esse episódio, né, da mulher samaritana falando com Jesus, e Jesus foi terrivelmente criticado porque falava com uma impura. Se eu estivesse lá, faria o mesmo. Né? É interessante essa questão. Estaria naquele contexto, né? Porque os judeus consideravam os samaritanos impuros. Na questão
de terem casado com outras pessoas. Não tinha nada a ver com moral, Não tinha, não, eu não sei tinha disso. nada a ver com religião. Apesar que, quando o reino foi dividido, houve também uma quebra na religião judaica, né? Na religião de Mas adoração a Deus Deus. continuou sendo o mesmo. Os judeus continuaram o mesmo e até hoje continuam os mesmos. Continuou os mesmos, tá? Então houve até mesmo lá, nessa época, dos judeus, depois da divisão do Império com os samaritanos, não se misturarem. Então, talvez dá essa ideia aí dessa questão racial. E aí, com certeza, vem para a parte bíblica que aconteceu de Exatamente, fato. né? Então, essa origem, a gente começa a encontrar ali, já no meio de um povo, a mesma origem, praticamente. Miscigenação sempre existiu e vai continuar existindo. Eu acho uma coisa muito boa, eu acho maravilhosa. Eu, por exemplo, tenho judeu, eu sou neto por parte de pai de um judeu, lamentavelmente não tem como pleitear a cidadania. Não existe até teste de sangue, etc., mas é a mesma coisa colocar um X na testa e dizer atire aqui. No Brasil, não vou fazer isso não. Mas eu tenho negro, tenho índio, eu sou um produto de uma salada, mas uma salada que deu certo. Olha só, eu e Elan parecemos até parentes, né? Quase gêmeos, né? Ele parece mais um clone aqui, mas ficamos bonitinhos, né? Essa origem de raças, a confusão que aconteceu lá entre judeus e samaritanos, é uma amostra dessa questão de preconceitos, de se considerar puros, como se os judeus fossem puros, né? Tinham que fazer sacrifício todo dia para se purificar. Era complicado para danar para alguém se purificar. O sentimento religioso é uma coisa. O sentimento cultural é outra. É outro. Então, no sentimento cultural que eles consideravam assim. Né? E a religiosidade deles também, que era a melhor de todas, e não sei o que, era a melhor, era a única. E era a única essa. Bem, aí surgiu aquela questão de raça negra. Raça negra é uma conversa fiada. Não existe raça, existe o negro, o preto. Né? Existe o preto. Ele tem origem lá em Cã. Elan, a temperatura da África favoreceu isso aí? Pois é, aí entra a questão genética, biológica, eu não vou me adentrar muito a isso. Porém, a questão das altas temperaturas cria uma necessidade de ter mais, que a biologia chama de melanina. No corpo para se proteger das altas temperaturas e de um sol mais pesado, podemos dizer, em termos de temperatura. O que vai também acontecer no Brasil. É claro que no Brasil a gente vai ter a questão da miscigenação, mesmo de fato, pela questão dos próprios troncos populacionais que formaram no Brasil. Você vai ter lá o africano, você vai ter o indígena, que é o nativo, você vai ter o europeu, que também já é miscigenado. O português já é uma miscigenação. Já é uma mistura. Aí que mora a grande questão. O branco português já vinha com sangue mouro, um parque. Né? Agora, em questão de... E a Espanha mais ainda. Aí, voltando à questão do próprio negro na África, acredita-se que seja por causa dessa questão da ambientação. Você analisando as civilizações, na realidade, todas as civilizações, exceto os judeus daquela época, não eram miscigenados. O resto, tudo era. Sim. Mas, você vê, um grupo de judeus que foi para a África, está lá. Tem judeus negros lá. Sim. Certo? Por quê? Porque eles saíram de um meio para o outro, onde tiveram que interagir com climas, com condições tais e tais e tais, e são judeus mesmo, está geneticamente comprovado que eles são judeus. Sim. Eles não são descendentes de um outro grupo, eles são judeus, e foram recebidos de Israel como tal, tá? São respeitados como tal, e seguem a religião e tudo mais direitinho. Isso é muito bonito. Então, isso mostra que o fato de ser branco ou preto, o que é que seja, não tem diferença, mas o mundo, lamentavelmente, se formou aí o chamado estereótipo, uma palavrazinha nojenta, né? Estereótipos são imagens colocadas na nossa cabeça. E são. Existia no Rio de Janeiro, há anos atrás, um radialista que tinha um programa de manhã sobre crime, ele sempre se referia aos criminosos. Quando ele falava em preto, ele era um crioulo, ele forçava bem isso aí. Isso ajudou muito a estigmatizar a imagem do negro no Rio de Janeiro. E curiosidade, ele era o negro. Um crioulo. Olha que cara mais sem vergonha. Foi piorar ainda mais a situação dele naquele momento já. Pois bem, e a raça amarela, etc. Mas o que complicou mais a raça negra, o que colocou nesse mundo aí como o estigma de muita gente foi a escravidão. Não que a escravidão começasse com o negro, pelo contrário. Vamos começar aqui com Paulo Zarro.
Escravidão em Israel existia? Existia. 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 Todas as civilizações tinham. Todas as Todas as civilizações. civilizações tinham. É interessante a gente notar isso, porque, na realidade, como que surgiu essa ideia, né, de escravidão? As civilizações precisavam se manter. Tinham que ter os seus sustentos. As construções, todo o serviço dentro de casa, aquela coisa toda. Então, como que eles faziam? Eles faziam guerras, porque desde a antiguidade as guerras já existiam, principalmente para a permanência e manutenção dos grandes impérios. E esses países, ou aquelas nações, ou civilizações que eram subjugadas, essas nações eram feitas escravas. Os subjugados que eram os escravos. E esses escravos eram desterrados, né? Iam para outra civilização e lá iam trabalhar. Agora nós estamos falando de quê? Não estou falando de todas as civilizações antigas. Nós estamos falando dos sumérios, nós estamos falando dos acadianos, nós estamos falando dos diurdos caldeus, nós estamos falando de Egito, nós estamos falando de todas as grandes civilizações do Império Persa, do Império Maia, do Inca, não importa onde, tinha sempre os escravos. Uma coisa curiosa é que o judeu, por exemplo, o povo hebreu, foi para o Egito, salvou o Egito, né? Porque o trabalho de José lá não foi só para salvar o seu povo, acabou salvando, que aquela fome ia arrasar com o Egito também. Sim. Salvou o Egito e depois foi escravizado. Ali não foi uma escravização feita por conquista. Mas pela ocupação, pelo sucesso do próprio povo judeu ali, povo hebreu naquela época. Isso. Né? Então o Egito o escravizou e depois esse povo foi liberto. Bem, o negro foi escravizado, mas agora já bem recentemente, correto? E isso ajudou a fortalecer o preconceito. E muito, né? Menos no Brasil, mas nos Estados Unidos foi um horror durante muito tempo. Então, essa questão de o racismo nos Estados Unidos que existe até hoje, na África do Sul que existe até hoje, mas nos Estados Unidos foi bem recente, quando igualitarizaram os povos lá. Temos a Bíblia, a briga aí de Luther King Jr., não filho, não pai, né, que morreu por causa daquilo. Era algo terrível e eles sustentavam aquilo ali. Isso por causa de quê? Por causa da escravidão. Do sul que dependia do escravo. Elaine. A questão da escravidão, ela é negra, ela é antiga. Vamos colocar aqui no Brasil. Acredita-se que a primeira leva que vem de navios negreiros para o Brasil remonta lá de 1537, mais ou menos. Então, ou seja, você vai ter a escravidão do século XVI ao século XIX. Então, se a gente for pensar friamente, são quase 3 séculos perpetuando uma mentalidade de que é negro, ele vai se subjugar. Mas isso não era exclusividade no Brasil só do negro, mas do índio também. Do índio também. Então, ou seja, na América toda teve a escravidão negra e indígena. Quando a gente fala negro, no caso brasileiro, apesar de ter sido criado o termo negritude para designar uma sub-raça, que foi essa a lógica da criação do termo. Né? E é sustentada pela cultura hoje dos próprios negros. Mas hoje, quando você fala negro, já não tem mais a conotação de sub-raça. A conotação, a palavra é a mesma. Por causa da construção histórica em cima da mesma, da palavra. Mas quando ela foi criada, era para poder separar, exatamente segregar o superior branco dominador imperialista daqueles que eram dominados. Então, tudo aquilo que não era europeu era considerado inferior. Isso é fato, né? O darwinismo social lá no final do século XIX, juntamente com essa ideia do Galton e assim por diante, você vai perpetuar essa lógica de que existem grupos mais importantes ou superiores ou evoluídos referente a outros povos. Tem um poeta inglês chamado Kipling, que ele escreveu num poema sobre a expansão europeia e sobre o domínio europeu, e ele diz a seguinte coisa numa das frases: há um fardo do homem branco de levar a civilidade aos não civilizados. Isso mostrando que os europeus têm um fardo nas costas, de levar esse modelo europeu ao resto do mundo. Olha, nós teremos mais um bloco adicional, que é o 5º bloco, que você, para ter acesso, vai ter que acessar a redeagatos.com. Acesse, você vai encontrar lá um ponto em que está a TV, e você vai acessar e você vai assistir esse último bloco, esse 5º bloco,
que não está indo ao ar neste programa, mas você pode acessar e vai saber de coisas interessantes, muito boas, tanto sobre o programa em si, quanto também o fechamento desse assunto, com algumas particularidades, inclusive algumas coisas aqui do estúdio. Estamos aqui com um diretor, um assistente, um sonoplasta, enfim, tem vários funcionários aqui trabalhando para viabilizar esse programa em boa qualidade. Ok? Vamos... Já agradeço, Paulo Zarro, muito obrigado por participar, Prazer. Elan também, pela participação. Em outras ocasiões estaremos aqui debatendo as agradeço. coisas Prazer indebatíveis, de estar certo? Indebatíveis. Muito obrigado, voltamos na próxima semana.